Ele está sem som ainda. Doutor? Ele está devagar. Hello. Hello. Morning. Good morning. Good evening for you. Bom dia. Bom dia. Bom dia. At least one or two words of Portuguese I should speak, no? Ah, ok. Ele falou que pelo menos uma ou duas palavras em português ele consegue falar. Bom dia. Que mais? Obrigado. 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 Quebra-pedra. What? Sorry? Plant is there, no? Quebra-pedra. Quebra-pedra. Ah, quebra-pedra. Ah. Oh, difícil. Alcaçuz. You always translate for me. Acarajé. Acarajé. Ó, Oh, acarajé. gostei. That is one of the best things. Then pastel. Pastel. E brigadeiro. Brigadeiro also. That is the best thing you can ever have. Yes, é a melhor coisa que a gente já fez, já criou. Did you go to I'm Bahia? missing all this for 2 years. No. No, but you eat But acarajé. yeah, I went. First time I ate acarajé in Fortaleza. Ah, ok. Eu And perguntei se ele foi a Bahia. Sorry. And then once I went with Eric to a northwestern restaurant. Em São Paulo. So there I ate acarajé. Yeah, in São Paulo. Eu perguntei se ele já foi à Bahia, ele falou que não, mas ele comeu a primeira vez quando ele foi a Fortaleza e quando ele estava em São Paulo com o Eric, eles foram a um restaurante nordestino e aí ele comeu acarajé lá. It's very good. Yeah. Mariana is from Bahia. Mariana was born in A gente Bahia. come Yes. o original um dia. She's inviting I doubt you because to she eat. does. I doubt because she doesn't eat chilies. Ele estava em dúvida porque sorry, you were in doubt because She does not eat chilies. Porque ele estava em dúvida porque a Mariana não come pimenta. She doesn't like pepper. É porque a minha mãe é portuguesa. Aí eu fico confusa. Her mother is Portuguese. It's from Portugal. Okay. That's why she doesn't That is like. what. See. Okay. So we can have our discussion today. We are 6 people, right? We are not expecting anybody else. I don't think so. We can start. Okay. É que nem o Carlos, Paula. Acho que daqui a pouquinho ele chega. Não sei, pelo horário. Que a Nina falou que ia entrar. Sim. Mas a gente pode começar. I was just asking because I thought if we are waiting for someone or we can just start. That's all. Ok. Ele só perguntou porque se a gente fosse esperar, né? A gente podia esperar por mais alguém, mas a gente pode começar. Ok. So today we are here just to continue whatever we are discussing last week. Então hoje a gente está aqui para continuar a discussão que a gente começou semana passada. And that time we discussed about 3 things. I explained, that the 3 things, how there are 18 combinations. Ele começou a explicar para a gente, né? São 8 tipos de tratamentos, né? Que foram aquelas 3 colunas que ele explicou. A gente começou semana passada. But before that, we should also learn that there are 5 steps of diagnosis. I think you already know it, but we just discuss once more. Então, para começar, né, para continuar falando sobre isso, a gente precisa primeiro rever algumas coisas que ele acredita que a gente já tenha ouvido, né, a gente já tenha estudado isso, mas a gente precisa relembrar os 5 passos para fazer um bom diagnóstico.
No, just a minute. Okay. Just experimenting something else. Hola. Okay. Where is your study? Your chapter is finished or still continuing? We are studying chapter 9. A gente está no capítulo 9, né, gente? Né, Mari? Estamos no finzinho. We are at the end of chapter 9. Wow. Yes. Incorrect passcode. Next week we are going to start Vipaka. Olha o Carlos aí, ó. It's not coming. Forget it. So I have to go with my standard. Why? Okay. Now you are sharing. So it is still there. Tá lá ainda nas notas. I am saved. I need not to write it again. Ele vai falar tudo de novo. E não tem que escrever, né? Não tem que anotar. So there is 5 things which we say 5 steps of diagnosis. Então, existem 3 caminhos, 3 passos para se fazer o diagnóstico. 3 não, desculpa, 5 passos. Sorry. Yes, yes. Nidana. Okay. So Nidana here means just a minute. There is a lot of confusion. I have too many things in my table. That is my problem. Ele está falando que tem muita coisa na mesa dele, esse é o problema. I need to have a bigger table now. Ele acha que tem que ter uma mesa maior. That is okay. So Nidana. So Nidana. Then Purvarupa. Aí depois Purvarupa. Then Linga. Linga. Which is also called as Rupa. Que também pode ser chamado de Rupa. Upashaya. Upashaya. And Samprapti. E Samprapti. Yes. So in this, we will take the first one, which is Nidana. Okay? Ok. Então, de todos esses, a gente vai começar com o primeiro, que é Nidana. Okay. So Nidana is something which is the reason for a particular condition, cause. Então, Nidana é a causa, é o motivo para ter surgido alguma condição. Okay. So, for example, you got drenched in rain and you got cold. So, rain becomes Nidana for your cold. Então, por exemplo, você fica molhado, né, quando você toma a chuva e contrai e adquire um resfriado. Então, a chuva, ela vai ser a causa para o seu resfriado. Or if you have taken something very heavy food and you get indigestion. So, the food becomes Nidana for your indigestion. Ou, por exemplo, você come alguma comida muito pesada e acaba ficando com uma indigestão. Então, a comida pesada é a causa da sua indigestão. Okay. So, what happens is, this Nidana is always a cause. So, disease may not manifest or it manifests later, but this will be the reason for the forthcoming situation.
Então, Nidana é a causa, ela pode se manifestar depois, né? Ela é o motivo para aquela condição ter aparecido, pode ser, né, depois de um tempo, mas ela sempre vai ter esse papel, né, de ser a causa. So it can have two effects. E isso pode causar dois efeitos. One, where the doshas, that is Vata, Pitta and Kapha, becomes imbalanced. E um dos efeitos, o primeiro efeito, é que causa o desbalanço, né, o desequilíbrio dos doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. Okay. And the second one is that where the aggravation of the dosha becomes the cause. Ou também pode acontecer do agravamento do dosha ser a causa daquele desequilíbrio. For example, if Vata increases too much, it may block some pathway, and it will aggravate Pitta. So you get a Pitta disease, but because of aggravation of some other dosha. Just a possibility. Então, por exemplo, o Vata, ele se acumula, ele se instala em algum local e aumenta, por exemplo, numa veia. E na vein? Did you say? Yeah. So this is a cause. So sorry, I didn't finish. Is it in a vein? Did you say? Yeah, it is, just to say, but just a information. Então, por exemplo, se acumula numa veia e aí o Vata acumulado ali vai aumentar a Pitta, então a causa, né, foi o aumento de Vata. Second thing is Purvarupa. A segunda coisa é Purvarupa. Now you have a cause, and because of cause you get some symptoms. Então você tem uma causa e por causa dessa causa você tem sintomas. Now these symptoms are not the actual symptoms of disease, but they are before disease, premonitory symptoms. Então eles são sintomas que eles acontecem antes da doença se manifestar, né? Eles são prévios à doença. Like many times when we get fever, just before the fever we feel uncomfortable. Então, por exemplo, we know that fever is coming. Por exemplo, quando você tem febre, antes da febre aparecer, você começa a ter alguns sintomas, algum estado que vai te dizer, né, que você sente que vai ter febre. Né? Não é a febre propriamente, mas é um mal-estar, né, que você percebe que vai ter febre. Like premonitory symptoms. Yes. São tipo sintomas premonitórios, assim, né, que a gente chama. The third one is called as Linga or Rupa. These are the actual symptoms. Aí depois vem Linga, né, que também pode ser chamado de Rupa, que são os sintomas atuais, a queixa atual. Okay. Then there is something called as Upashaya. Depois tem uma parte que é chamada de Upashaya. Okay. Upashaya is something like hit and trial method. Like what? Sorry? Like hit and trial. Just try. Ok. Então, Upashaya é como se fosse assim... I didn't understand, sorry. Hit and try it? It is just a trial method. Ok. Just translate, I can tell you. It's a trial method. Então, vocês entenderam, gente? Eu não sei, eu não estou muito certa. It's okay. É como se fosse feito... Relax. Eu acho que eu entendi, Paula. O Pachai, assim, pelo que eu entendi, que já li, assim, se ele está suspeitando que é uma determinada doença, mas ele não tem certeza absoluta. Aí ele dá um remédio... try it. Ok. Now I got it, sorry. É alguma coisa que você testa, vai fazer um teste para saber se é aquilo mesmo. Ok. Você provoca alguma coisa, né? E para testar, para fazer o teste. Hit and try it. Okay. Yeah. So what happens is sometimes even after the getting the symptoms, we don't know what it is or which dosha is involved.
A gente é usado, né, a utilização desse conceito é quando a gente não sabe qual é o dosha que está desequilibrado. Então você vai testar, você vai fazer um teste. Anderson. So when there is a confusion, we try it. Às vezes tem alguma confusão a respeito de tentar, né, de teste, de fazer algum teste. For example, we know that the pain happens because of vata. Então, por exemplo, a gente sabe que dor, ela normalmente é causada por vata, por desequilíbrio de vata. Now, suppose a person has got rheumatoid arthritis or amavata. Então, aí a gente supõe que a pessoa tem um acometimento de artrite reumatoide, algum acúmulo de ama, né, por causa de vata. So here, the pain is there, vata is also there. Então, a gente sabe que quando a dor está instalada, vata está lá. And what is the best treatment for vata? It is oil. E qual é o melhor tratamento para vata? É óleo, oleação. But when you apply oil in amavata, the pain aggravates. Então, se você aplica óleo num vata que está agravado com ama, a dor ela piora, ela vai piorar. So we understand that it is a rupashaya. It is not going well. Então, a gente entende que isso é upashaya, que isso, alguma coisa vai acontecer ali que não vai bem, que não vai ser. So in this manner, we are clear that the person is having a disease which is amavata. E aí, quando isso fica claro, a gente consegue entender como que é o mecanismo dessa pessoa estar com ama vata, né, com acúmulo de ama decorrente de vata. Clear? So this is a trial method. Whenever there is a confusion in diagnosis, there we do some trial and see. Então, a gente faz isso quando a gente tem alguma confusão, né, ou a gente quer testar algumas coisas e quer ter certeza do diagnóstico, então a gente lança a mão desse artifício, né? Vamos dizer, para testar algumas coisas para ver o que acontece. And the last one is called as samprapti. E o último é chamado de samprapti. Samprapti means pathogenesis, how the disease has happened. Samprapti significa patogênese, que é como a doença se desenvolve. For example, vata has aggravated, then it has went to a channel, it has blocked and caused a pain. So the understanding of this whole process is called as samprapti. Então, por exemplo, vata se acumulou em algum lugar, causou obstrução ali daquele local e acabou causando dor. Então, esse, vamos dizer, caminho, né, esse fluxo, né, que acontece, esse entendimento é chamado de samprapti. Now, this samprapti is again of 5 types. E aí, então, o samprapti pode ser classificado de 5 types? Yes. De 5 tipos. 5 tipos. Number 1 is called as sankhya. O primeiro deles é chamado de sankhya. Sankhya means numbering. Sankhya significa categorização, vamos dizer, numerar, né? Fazer a numeração. Like, we have 8 types of fever. Por exemplo, a gente tem 8 tipos de febre, classificando, né? Classificação. So we can say there is a fever. That is fine. A gente pode falar que tem febre, que a pessoa tem febre. É ok falar isso, tranquilo. But which kind of fever? Whether it is a vata fever, or pitta fever, or kapha fever, or combination. Então, mas a gente pode ir além, né? A gente pode refinar um pouquinho, vamos dizer assim, né? O diagnóstico. Então, a gente... tudo bem, a pessoa tem febre, mas que tipo? Pode ser vata, uma vata decorrente de vata, de kapha, de pitta, ou da combinação desses 3. The second one is called as vikalpa. O segundo é chamado de vikalpa. Vikalpa means
how much dosha is involved in which disease or which condition. E vikalpa quer dizer quanto daquele dosha está envolvido no desenvolvimento daquela doença. For example, if we are having a fever where vata and pitta is involved, so we understand that vata is more and pitta is less, or pitta is more, vata is less. Então, por exemplo, a gente pode ter uma febre, né, que ela tem vata e pitta envolvidos, né, na causa ali, no desenvolvimento daquela febre. E aí a gente pode classificar, né, se é mais vata, se é mais pitta, quanto de cada um está envolvido ali. The third one is called as pradhanya. E o terceiro é chamado de pradhanya. Pradhanya, it tells the importance of a disease. Suppose you have a combination of more than one or two diseases, then which one is more prominent and which one is maybe a complication. Então, pradhanya quer dizer qual a importância da manifestação daquelas doenças, né? Então, por exemplo, quando você tem duas manifestações, duas doenças acontecendo ali, dois desequilíbrios, um deles pode ser que tenha mais importância do que outro. Então, quanto que isso influencia, né, no desenvolvimento, né, na patogênese daquela doença. Again, for example, if you have amavata. De novo, então, vamos supor que a pessoa tenha amavata. It is affected by indigestion. E ele tá afetando, tá causando uma indigestão, tá tendo como decorrência uma indigestão. So the disease is one, but it is also affected by other condition. Então a doença ela é uma manifestação, mas ela tá se desenvolvendo em decorrência de outra doença, outro problema. So for example, if your person is having amavata, he also having indigestion, you treat amavata, it will not work until and unless you treat indigestion. Então, por exemplo, a pessoa tem as duas coisas, né, concomitantes. Então, ama, vata e tem indigestão. Se você for tratar só ama, vata, isso não vai resolver. Você precisa tratar primeiro a indigestão, né, começar por um caminho para resolver o outro. Então, uma coisa depende da outra, né, para se resolver. The next one is called as bala. O próximo é chamado de bala. Bala means how strong is the disease. Bala significa quão forte é aquela doença. For example, for a particular condition, if you have all kinds of causes, all kinds of premonitory symptoms, and all the symptoms of the disease, then we understand the disease is very strong. Então, por exemplo, tem uma condição e aí você entende que tem muitas causas, tem muitos sintomas ali premonitórios, tem muitos efeitos, né, no corpo, você consegue entender que essa doença ela é muito forte, né? Ela afeta várias coisas ao mesmo tempo. Okay, so we know that this is very, very important because the strength of the disease determines the line of treatment. E isso é muito importante porque a força que essa doença tem, ela vai determinar o tipo, né, a linha de tratamento que você deve seguir. Okay, and the last one is called as kala samprapti. Kala. E o próximo, né, o último é chamado de kala samprapti. Kala. So kala means time. Então kala significa tempo. Okay, so if there is any aggravation or pacification of disease in a particular time, like either in day or night or in a particular season. Então, por exemplo, o tempo que decorreu para aquela doença se instalar ou para se acumular. Então, se foi um dia, uma semana, né? Quanto tempo demorou e a estação também, a estação do ano que ela se instalou. So as we know that evening is a vata time. Então a gente sabe que a tarde, né, o período da tarde é um período vata. And if suppose the fever increases in the evening, you understand that vata is more.
Então, vamos supor que a febre, ela aumenta, ela se agrava quando é de tarde, né? Quando é no final da tarde. Então, a gente sabe que Vata está lá, ele está participando, Vata está participando dessa patogênese. Similarly, if your kapha is aggravated in spring. Da mesma maneira, vamos supor que Kapha aumenta na primavera. Está agravado na primavera. Pitta is aggravated in autumn. O Pitta, ele agrava no outono. Mais comum da so like this. So by understanding the time, we understand the aggravation of dosha and the disease. Então, quando a gente entende, né, essa influência do tempo, né, das estações do ano e do tempo, a gente consegue entender a patogênese, né, como a doença se comporta. Wait a second. So in this, these are the 5 steps of examination of a disease. Então, esses são os 5 passos que a gente faz para examinar, né, para discorrer sobre uma doença, para entender a doença. Which we called as Roga Pariksha. E a gente chama isso de Roga Pariksha. Examination of a disease. Que é o exame da doença. So as we studied, there are 5 steps of examination. Como a gente falou, né, a gente estudou que são 5 passos, né, para entender a doença, para diagnosticar a doença. And one thing which is called as Upashaya. Uma dessas coisas é chamado de Upashaya. In Upashaya, então, quando a gente fala de Upashaya, so whenever we, it also determines the line of treatment. O Upashaya também é um entendimento que vai determinar o tratamento, a linha de tratamento que a gente vai seguir para aquela determinada doença. Okay, so then it comes here Hetu, Vyadhi and Hetu Vyadhi. E aí agora vem aquela, né, para fazer esse entendimento, para testar, né, que é o Upashaya, que é testar e ver o que acontece, que é aquele entendimento que a gente estudou na aula passada. Hetu, what are the others? Here. It is there. Hetu, Vyadhi, Hetu Vyadhi. Vyadhi, Hetu Vyadhi. Sorry. Okay. So these are the 3 things. Que é essa última coluna aqui. Okay. Esses 3 dessa última coluna. So these three opposite, which is Viparita, and which causes opposite effect, Viparita Arthakari. Então, esses 3, a gente tem o entendimento de Viparita, que é o efeito colateral, vamos dizer assim. O efeito contrário. So we will see the combinations and its example. Então, a gente vai ver agora a combinação deles e exemplos. The first combination. Primeira combinação, então. Hetu. Now you are talking about treatment. No. I'm talking about that 18 divisions of okay. Upashaya. Ok. Então agora são as 8 divisões de Upashaya. Just to check. Okay. So these are the examples, okay? So ele vai Hetu, falar os exemplos. Viparita, Aushadhi. Então essa combinação, né? Hetu, Viparita e Aushadhi. So the medicine which is opposite to the cause. Então é o remédio, a medicina que é oposta àquela causa da doença. Wait, I will write it again, otherwise it will confuse you. Ok. Ele vai escrever tudo de novo, que vai ficar confuso. Então agora são os 8, né? Os 8 maneiras de se fazer o Upashaya, né? Que é tentar e testar e tentar.
Okay. Ok. Ele só inverteu. Okay. So the first one is Hetu Viparita Aushadha. Então, o primeiro exemplo que ele vai dar é Retu Viparita Aushadha. Okay. Medicine which is opposite to the cause. Então, é um remédio que é oposto à causa. If suppose you are getting a fever with chills, cold. Então, vamos supor que a pessoa tem febre com calafrios. Okay. So there we give something like pepper, dry ginger powder, etc. Então, nesse caso, a gente pode administrar alguma coisa quente, gengibre em pó, pimenta, alguma coisa quente. Okay. So this is the example of a medicine which is opposite to the cause. Então, esse é um exemplo de um remédio, de uma medicina que é oposto à causa. So it is cold, you are giving something hot. Então, a pessoa tem frio, né? Ela tem uma coisa fria, e aí você dá alguma coisa quente para ela. The next example is Hetu Viparita food, ahara. O próximo é Retu Viparita Ahara, que é o alimento. Um alimento. Okay. So if suppose somebody is very tired and his vata is increased. Então, vamos supor que uma pessoa ela esteja muito cansada e o vata dela, a gente chega à conclusão que o vata está muito aumentado. There we give something very nourishing, like chicken soup. E aí, por exemplo, você dá para essa pessoa comer alguma coisa muito nutritiva. Por exemplo, sopa de frango, de galinha. Or some good fruit juice. Ou algum suco de fruta. Okay. Which reduces vata and nourishes. E então alguma coisa que vai reduzir vata e vai trazer nutrição para aquela pessoa. Okay. So this is the example of food which is opposite to the cause. Então esse é um exemplo de uma comida, um alimento que seja oposto à causa. The third one is Hetu Viparita Vihara activity. O terceiro é Retu Viparita Vihara, que é alguma atividade oposta àquela causa. For example, if you stayed in a cold place. Vamos supor que você esteja num lugar frio, que esteja muito frio. Maybe you are staying in an air conditioner or the climate is very cold. So Então, so what you do? You go to some warmer place or you do some kind of fermentation on the body, which makes your body warm. Então, por exemplo, você está num local que esteja muito frio, um ar-condicionado, algum lugar frio, assim. O que você faz? Você coloca alguma calefação, vamos dizer assim, né? Alguma coisa para aquecer o ambiente, ou você aquece o seu próprio corpo, coloca alguma roupa, alguma coisa para se aquecer. So the cause was cold, staying in a cold place, and what you did, you started staying in a hotter place. Então a causa, né, daquele desequilíbrio é o frio, né? Porque você estava num local frio, então você aumenta a temperatura, você coloca calor naquele local para aumentar, né, não ter mais calor. É o oposto do calor. O oposto do frio é o calor. So this is the example of activity which is opposite to the cause. Então esse é um exemplo de uma atividade que é oposta à causa.
If we go to the next. E aí agora a gente vai para o próximo. Vyadhi, disease. Que é Vyadhi, que é a doença. Vyadhi viparita aushadha, the medicine which is opposite to the disease. Então, Vyadhi viparita aushadha, que é o medicamento que é oposto à doença. Okay. So here it is specific to the disease. For example, if you have a diarrhea, you give some medicine which stops diarrhea. Então, aqui é específico para a doença. Então, por exemplo, você tem uma diarreia. Aí você dá algum remédio que vai parar, que vai bloquear a diarreia. Okay, like that. If you have cough, you give something, you take some cough syrup. So it is right opposite to the disease. Por exemplo, você tem tosse, né? Você dá um xarope que vai melhorar a tosse. Então, é direcionado para a doença. Then, Vyadhi viparita ahara, food. The food which is opposite to the disease. Depois, o próximo é Vyadhi viparita ahara. Então, é o alimento, a comida, que é contrária, oposta à doença. Okay. So, for example, if a person is having diabetes, we give certain food which is good for diabetes. Então, por exemplo, a pessoa tem diabetes. Aí você dá algum alimento, né? Dá uma comida que é boa, que trata a doença diabetes. Like barley. Como barley. O que é barley? What is barley? Barley is, I know. What beer? Yes, Cevada? yes, yes. Ah, yes. The beer which is made up of, yeah. Ok. Cevada. So, here the food is right opposite to the disease. Então, é um alimento, uma comida que é oposta àquela doença. Similarly, the next one is vihara. Então, de maneira semelhante, o próximo é vihara. Vyadhi viparita vihara. Vyadhi viparita vihara. Okay. So, activities which is opposite to the disease. Então, são algumas atividades que são opostas àquela doença. Okay. So, here usually comes Daiva Vipashraya Chikitsa, the treatment which is of spiritual in nature. Aqui, nesse caso, são atividades mais, um tratamento, vamos dizer, mais espiritual para aquela doença. Com ações, né, atitudes mais espirituais. Like mantra, chanting of mantras, etc. Como, por exemplo, mantra, né, entoar mantras, essas coisas. Like for fever, that one particular mantra is told, that has to be chanted. Por exemplo, para febre, existe um mantra particular que ajuda, né, no tratamento da doença febre. Okay. Or in certain diseases, we do some activities like doing a vomiting or doing a purgation. Ou, por exemplo, em algumas doenças, você pode fazer algumas atividades como, por exemplo, vômito, diarreia, né, purgação. So this is which is right opposite to the disease. Então, isso é quando é exatamente oposto à doença. The third one is hetu vyadhi viparita aushadha. Então, o próximo, então, é hetu vyadhi viparita aushadha. Means the medicine which is opposite to the cause as well as disease. Então, é um remédio, né, um medicamento que é oposto tanto à causa quanto à doença. Okay. So, for example, if suppose somebody is having a swelling. Então, vamos supor que a pessoa está tendo sudorese, ela está suando muito. Which is Vata origin, which is of Vata origin. Que tem origem, que tem como causa, né, o desequilíbrio de Vata. So we give certain medicines which is good for Vata as well as good for swelling. Então a gente dá um remédio que seja bom tanto para tratar o desequilíbrio de Vata quanto pro suor, para sudorese. So we are giving medicines which is taking care of both the aspects, Vata also and disease also. Então a gente dá um remédio, né, um medicamento que vai ser bom tanto para o desequilíbrio, né, para a causa, que é o desequilíbrio de Vata, quanto para a doença, né?
pro acometimento. Okay? So we are taking care of cause as well as disease. Então a gente toma, né, cuida, né, faz o cuidado tanto da doença quanto da causa. Next is hetu, vyadhi, viparita, anna. That means food which is opposite to cause and disease. Então o próximo é hetu, vyadhi, viparita, anna, que também é um outro nome, né, de ahara. Que aí é um alimento que vai ser contrário a hetu e vyadhi, né, a causa e a doença. Suppose somebody is having piles, hemorrhoids, or a person is having IBS, irritable bowel syndrome. Então vamos supor que a pessoa ela tenha hemorroida ou então ela tem algum intestino, assim, do intestino irritável. So there we can give buttermilk. It's a good food for. Nesse caso a gente pode dar um alimento que é muito bom, que é o buttermilk, que é um alimento que vai ajudar. So suppose this condition is originated by Vata and Kapha. Ou, por exemplo, vamos supor que uma doença seja originada em desequilíbrio de Vata e Kapha. So that means you can happily give buttermilk because buttermilk is good for hemorrhoids, it is good for IBS, as well as it is good for Vata and Kapha. E então, nesse caso, você pode também dar o buttermilk, porque ele vai ser bom tanto para o desequilíbrio, né, das hemorroidas e do intestino irritável, tão bom quanto para o desequilíbrio de Vata e Kapha. Okay, so got the idea? The next one and the last one in this is vihara, activity. E aí o próximo, então, que é o último nesse caso, é hetu, vyadhi, viparita, vihara. Hetu, vyadhi, viparita, vihara, correct. So, for example, a person has slept in the daytime. Então, por exemplo, uma pessoa dormiu durante o dia. So, his kapha is increased. E aí aumentou o kapha dessa pessoa. And he got like drowsiness. He slept so much that he is still feeling sleepy. E aí essa pessoa fica até meio assim, fica com uma lentidão, assim, dormiu tanto que parece que está com mais sono, fica lento. So we can advise him not to sleep in night. Então, aí a gente vai orientar essa pessoa a não dormir à noite. Because in night, if you don't sleep, your vata increases. Porque aí à noite, se essa pessoa não dorme, aumenta o vata. And it is also treatment for stupor or tandra. E é também um tratamento para esse estupor, assim, vamos dizer, né? Que é essa lentidão que fica. So this activity is opposite to disease as well as the cause. Então esse é um tratamento, né? Uma atividade que você pode orientar que é oposto à doença e à causa da doença. You got it? Vocês So you got 9 points. Então aqui a gente falou sobre 9 pontos. Now, viparita arthakari. E aí agora vamos falar sobre viparita arthakari. So hetu viparita arthakari medicine, that is aushadha. Então hetu viparita arthakari aushadha, o remédio, né? Okay. So this viparita arthakari actually means like that day we gave an example that you have a treatment of poison with poison. E esse viparita arthakari, ele tinha explicado, né, na semana passada, que ele deu aquele exemplo do veneno. Você trata o envenenamento com uma dose de veneno. So viparita arthakari is something, for example, hetu viparita arthakari medicine. So suppose you are having abscess. Então, ele vai fazer um exemplo, né, de hetu viparita arthakari. Por exemplo, você tem um abscesso, né, na pele. No, abscess will take time to separate and then break. Então, esse abscesso ele vai levar um tempo até ele aumentar de tamanho, né, e supurar e romper, né, e se drenar, né? A gente usa essa palavra aqui.
So then we give certain medicines or local application which increases or fastens the process of separation. Então, aí a gente pode colocar algum medicamento no local, né? Fazer algum tipo de aplicação ali no local, de algum remédio, que vai acelerar o processo, vai abreviar, né? Esse tempo dele supurar e romper. So the medicine is not opposite to disease, but então, it is similar to disease and it is speeding up the process. Então, o remédio, né? Esse remédio que você está dando, ele não é oposto à doença. Ele é semelhante àquela doença, semelhante àquela causa, e ele vai acelerar o processo. It's similar to the cause. Yes. Similarly, you can give food which can increase the process. Da mesma maneira, você pode dar algum alimento que vai aumentar, né, que vai acelerar esse processo. So if you have an abscess, you take some food which increases the heat of the body. Então, por exemplo, se você tem, né, no mesmo exemplo do abscesso, você pode se alimentar, né, comer alguns alimentos que aumentam a temperatura, né, que vão aumentar o calor e vai acelerar esse processo. Similarly, the activity. For example, a person is suffering from some mental disorders like insanity. E da mesma maneira a gente pode pensar com as atividades, né? Então, por exemplo, uma pessoa está sofrendo com alguma doença, alguma desordem mental, alguma insanidade. Now, what happens is, when a person is suffering from insanity, we give a treatment of threatening. We create fear in the person. Então, da mesma maneira, se a pessoa está sofrendo com alguma insanidade, a gente faz um tratamento, faz uma atividade de provocar medo, né? Então, por exemplo, dar um susto na pessoa, né? Para provocar medo. So, the threatening increases vata, but it is a treatment. Então, esse susto, né? Essa coisa, ele vai aumentar a vata, mas é um tratamento para essa doença. So it is causing, it is not opposite to the disease. It is in the line of the disease, but it causes the effect which cures the disease. Então, ele não é um tratamento que é oposto à doença, mas ele é na mesma linha da causa. Então, o efeito que ele causa é de melhorar essa doença. Similarly, now we see for Vyadhi, disease. Vyadhi, Viprita Arthakari medicines, Aushadha. Então, agora a gente vai falar da mesma maneira em relação à doença, né? Que é Vyadhi. Então, Vyadhi, Viparita Arthakari, Aushadha, que é o remédio. Suppose a person is having a vomiting. Então, vamos supor que a pessoa está tendo vômito. So, when it is too much, then we give certain medicines which is actually used to induce vomiting. Então, se essa quantidade de vômito for muito grande, a gente dá algum remédio que vai causar ainda mais vômito, vai provocar mais vômito. So here the medicine is causing an effect which is similar to the disease, but then it becomes a treatment. Então, aqui a gente vai dar um remédio, né, um medicamento, que ele, a princípio, parece que aumenta, né, aquela doença, mas ele trata também, ele ajuda a tratar. Similarly, the food. Da mesma maneira, a gente pode pensar com o alimento, a comida. Okay. Suppose a person is having a diarrhea. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está tendo diarreia. Okay. Now we give some food which increases the diarrhea. Então a gente dá algum alimento, alguma comida que aumenta a diarreia. Why we should do that? E por que a gente faz isso? Specifically, if you have a diarrhea which is having a pitta in background. Então, especificamente a gente faz isso, né? Provoca mais diarreia, né? Quando a gente tem o pitta por trás de tudo isso, né? Que o pitta que está causando tudo isso.
And the best treatment for pitta is purgation. E o principal, melhor tratamento para pita é purgação. So we give certain food like milk to increase that purgation and push the pitta out. Então a gente dá algum alimento, né? Por exemplo, o leite, que ele vai provocar mais diarreia, vai fazer uma purgação e vai levar o pita embora, vai tirar ele fora do corpo. So with this action, the pitta goes down and the diarrhea actually stops. Então, dessa maneira, você provoca mais diarreia, né? Mas o pita, ele abaixa, né? Ele acalma, vamos dizer, ele fica mais baixo e aí a diarreia acaba. A diarreia se vai. The third one is activity. E a terceira é atividade. Okay. In certain conditions, like if a person is having bouts of vomiting, então, por exemplo, tem algumas condições que as pessoas têm vômito. or a person is feeling nausea, Ou a pessoa está tendo náusea. we actually give some medicine, or we actually do a activity where we induce vomiting. Então, a gente pode fazer alguma coisa que vai induzir o vômito, mais vômito. So once everything comes out, the person feels comfortable. E aí, quando tudo for embora, tudo sai, né? O vômito todo sai, a pessoa se sente melhor. Like suppose sometimes some person had taken lot of food. Por exemplo, se tem algum caso que a pessoa tenha comido muita comida, um excesso de comida. And he feels uncomfortable and feels like vomiting. E aí a pessoa ela se sente desconfortável, né? Ela parece com vontade de vomitar. So, but then when he induces vomiting, just put his fingers or drink salt water, he vomits, he feels good. Então, por exemplo, se você fizer alguma atividade, né, induzir o vômito com os dedos, ou então tomar alguma coisa, e essa pessoa vomita, ela vai se sentir melhor. Okay. The last one is Hetu Vyadhi Viparitarthakari Medicine. E aí agora esse último desses três primeiros aí, que é Hetu Vyadhi Viparitarthakari Aushadha, os remédios. Suppose you got burned. Por exemplo, se você tiver uma queimadura, queimar a sua pele. Or if you are poisoned. Ou se você for envenenado, tiver um envenenamento. So then the poison is used to treat the poison. E aí, nesse caso, você usa o veneno, né, algum tipo de veneno, para tratar o envenenamento. So medicine is poison. Então, o medicamento é veneno. The disease is poisoning. A doença é envenenamento. And the cause is also poison. E a causa disso tudo também é veneno. Okay. Similarly, food. Da mesma maneira, a gente pode pensar com o alimento. Okay. Suppose a person is intoxicated due to excessive alcohol. Vamos supor que a pessoa esteja intoxicada por um excesso de álcool. So the reason, the hetu is alcohol. Então, o motivo, né, a causa que é o hetu, né, que é o álcool. The disease is intoxication. Então, a doença é a intoxicação. That is alcoholism. Tem um alcoolismo, And the food is alcohol. E aí, o alimento, né, a comida que você vai dar é álcool. In a small quantity. Em uma quantidade pequena. Similarly, activity. Da mesma maneira, a gente pode pensar em atividade. Okay. Suppose a person has done lot of exercise. Vamos supor que a pessoa tenha feito muito exercício. And he is very tired. E ela está muito cansada. The body is paining. Ela sente muitas dores pelo corpo. Then again, exercise is advised in a smaller quantity. E aí, dessa maneira, o exercício ele é recomendado em pequena quantidade. Você recomenda que ela faça exercício, mas numa pequena quantidade. Like when you go to gym. Por exemplo, quando você vai à academia.
you cannot, once you do proper exercises, you cannot even lift your hands and legs. Se você fizer o exercício, né, de verdade, você depois não vai conseguir nem levantar a perna, nem levantar o braço. But then when you go next day again and do the exercise, the pain disappears. Aí, se você vai no dia seguinte, né, e faz o exercício de novo, a dor ela desaparece. This is Hetu, Vyadhi, Viparitartakari, Vihara. Isso é um exemplo de Hetu, Vyadhi, Viparitartakari, Vihara. So like this, you have 18 combinations. E dessa maneira a gente tem 8 combinações, 8 classificações, né? Okay, interesting. Okay. Very interesting. Vocês gostaram, gente? Achei bem legal. So também. if it stays in your brain properly, you can manage with many things which is in and around you. E aí, então, ele está falando que se a gente ficar com isso em mente, né, tiver esse quadrinho em mente, a gente consegue manejar, né, consegue ter a conduta para várias coisas, para vários acometimentos. So whether you want against a cause or against a disease or against both. Então, sempre tem que pensar se o medicamento, né, que você vai tratar, contrário à causa, contrário à doença ou contrário aos dois. E aí você pensa o que fazer. And if you don't have medicine, at least you can advise food and activity, isn't it? Então, se você não tiver nenhum medicamento, né, você não quiser falar nenhum medicamento, você pode pelo menos falar alguma atividade ou algum alimento que vá ajudar. Okay. Any questions? Very good. Ele está perguntando se alguém tem alguma pergunta. Yes. Carlos. Oh, Carlos, you came. Yeah. Yes, okay. For example, if I have like a processing of fascial release, it's the same case the last one that you told. For example, if I have some problem of vata, Okay. né? Ou seja, eu posso ter algum problema de vata. Aí, Paulo, acho que é melhor falar em português, então. Problema de vata. E eu tenho problema na fáscia. Ou seja, eu estou com um problema na fáscia. Nesse caso, fáscia eu fazer... ou na face? Na Oi? face. Na face. Não, fáscia. Na fáscia. Na fáscia, né? Ou seja, eu fazer o exercício, eu estou fazendo a liberação miofacial. Nesse caso, eu estaria usando o exercício para tratar a causa e a doença. Seria isso? É só para checar com ele. Dr. Carlos wants just to check if he understood. When you have, for example, some pain in the fascial, I don't know how to say this. Fascial release. Fascial release is like this? Okay. So when you do exercise and you have pain in fascial release, so you do exercise again to relax, to Yes. Okay. To relax that. Ok. É exatamente isso, Carlos. Paula, só para confirmar um exemplo, no caso do Viparita Artakari, ele falou do caso do reto, quando a pessoa já está com distúrbio, já está ali com muito cansaço mental, muito estressada, ele falou do susto ali antes, né? E isso acontece muito na prática, na vida real, a gente já está muito cansado, muito estressado, estudou demais, trabalhou demais, e de repente qualquer ruído te incomoda. E o ruído, nesse exemplo, também seria alguma coisa que seria não oposta, né? Seria de mesma natureza da causa. Que é por isso que a gente... Vou perguntar para ele. Doctor, Eliane wants to know, when you are very tired, like that example that you gave of Retu, Viparita, Artakari, Vihara. Yes. When you are very tired and when you hear some noise, the noise will disturb more, and this is like this? No. Noise example I did not give. No, you didn't give, but she wants to know if
O que acontece na prática, normalmente, assim, quando está muito estressado. Assim, aqui em casa eles dizem... É o que ele falou, que o exemplo que ele deu não foi de barulho, né? Mas eu perguntei para ele se acontece, aí ele está pensando assim. Porque ele deu o exemplo de dar um susto, né? Que é provocar medo na pessoa. Agora, barulho... É porque me parece assim, que quando tu tá assim, tu tá meio que, me parece um desequilíbrio de Vata, tu tá vateado, vamos supor. E daí qualquer ruído, qualquer estímulo exagerado, muito som, muita luz... Isso que ele tá falando, é você fazer alguma coisa para amenizar, né? Para amenizar, exatamente. É verdade. Tá. Porque aí você vai fazer isso, aquele hit and try it, né? Que aí você vai testar para ver se para ver se funciona, entendeu? Para tratar, né? Nossa, eu estou imaginando aqui na prática essa situação daí. Será que ele via com susto? Na verdade, né? Na verdade, eu escutei, logo que ele falou pela primeira vez, eu tinha entendido choque, como se fosse tratamento um susto, de choque. Assim. Então, Isso. Mas aí faz muito sentido quando a gente pensa em doenças mentais sendo tratada com tratamento de choque, lembra? Né? Isso. Então, fica mais simples da gente pensar nesse sentido. Alguma coisa assim, inesperada, sabe? Te dá um sabe? Um susto mesmo. A impressão que eu tenho é que esse choque seria uma coisa a mais, né? Ele faz meio que um alinhamento do Vata, né? Meio que te coloca assim... É isso, mas é isso que ele quer dizer. É exatamente isso, porque você dá a mesma causa e aí você... né, e consegue tratar. Que interessante, né? Exatamente. É que o choque seria tipo uma coisa muito, né? Depois que a pessoa voltar ao normal, ela vai dar uma surra em quem fez isso, né? Mas na hora... É interessante. Mas às vezes ela nem tá conseguindo... Nem tá entendendo, né? Entendendo. Interessante. Eliana, you relax, you read it once again. If you feel any doubt, you can always send a message, or whenever we meet next time, you can ask again. Ele está falando que você pode pensar sobre isso depois com calma, né? E aí, se você ainda tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem para ele, ou na próxima vez que a gente encontrar, ele responde, né? Se você tiver ainda com dúvida. We are just checking because in practical days, how does it work? But she understood. Yeah. Wait. See, you forget about Aushadha, medicine. Então, ela esqueceu, você esqueceu a parte de Aushadha, que é o medicamento. First, you try to understand a disease, a condition. Primeiro, você tenta entender a condição, aquela doença. And the cause of that condition. E a causa daquela condição. Then, try to understand what food and activities you can give, which can be good for cause or condition or both. Então, aí depois você pensa, né? Qual tipo de alimento, qual tipo de atividade você pode dar, né? Para aquela causa e para aquela doença, né? Alguma coisa que possa funcionar. So it gives you a line of management. Aí isso vai te dar uma linha, né? De como você pode manejar, né? Uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, para você pensar. So this manner, without medicine also you can help people. Então, dessa maneira, você pode, mesmo sem usar nenhum tipo de medicamento, né, de nenhum remédio, você pode ajudar as pessoas. But then you have to constantly experiment in you, your family. E aí, para fazer isso, você precisa sempre testar, né? E para isso ficar mais simples, assim, de entender. Então, você faz isso em você, faz isso na sua família, aí fica mais fácil. It will be interesting. É interessante. Thank you. What else? Que mais? Ok, que mais? Mário não vai falar nada hoje? Mariana? I'm very happy she's not asking question. Ele ficou feliz, Mário, que você não perguntou nada. It's always some spiritual things. Complex. She's an enlightened soul. So. Você tá querendo iluminar. Ô, Paula, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui. Claro. Quando ele falou lá, o primeiro exemplo que ele deu, que é do remédio oposto à causa, né?
Ele falou do exemplo da febre, né, de Joara. Né, nesse caso, você pode administrar um remédio oposto à causa. Ele não falou ele não deu exemplo de um remédio, né, mas, sei lá, uma dipirona aqui pra gente, por exemplo. Dr. Eliane... A pessoa tem frio e você dá quente. Não, peraí, dá um remédio quente, porque ele está falando primeiro de remédio, dá um remédio quente, que a pessoa tem frio. Só que assim, ó, a pessoa que está com febre, ela às vezes tem aqueles calafrios, mas ela está com o corpo quente, né? Aí eu vou dar quente, considerando o que ela está sentindo, né? Você dá frio, dá cold. Eu escrevi ele dá quente, ele falou, ele dá frio? Vamos perguntar para ele, para confirmar. Doctor, the first example you gave, when you have fever and you have some cold, then you give some cold for the person. No, hot. The first example is Hetu Viparita Aushadha. That means the medicine which is opposite to the cause. Então é isso mesmo, Eliane, que você está falando. Então, você dá um remédio, né? Reto, viparita, aushadha. Então, você dá um remédio que é oposto à causa. A causa seria a queixa do paciente, ele está sentindo calafrio. Então, a causa é o frio, é cold. Because of that person is getting fever. Então, por causa disso, a pessoa tá com febre. Por causa do... The medicine is pepper and dry ginger powder or tricatu. E aí o remédio para isso é pimenta, gengibre em pó ou tricato. Which is opposite to the cold. Que é oposta ao frio. Tudo é oposto ao frio. Interessante, né? Dá a impressão que vai piorar, né? Que vai esquentar mais ainda a pessoa. She's telling that it's interesting because it seems that it's going to get worse. The person will get worse. No, that's not. The person is hot and you give something hot. No, Depende the person do tipo de febre. That is what the person is hot because of the reason which is cold. Então a pessoa, esse que é o ponto. A pessoa ela tá quente mas a causa frio, disso, né? É o frio, exatamente. See, all the medicines of fever are hot in nature. Então, todos os medicamentos para febre, eles têm a natureza quente. The biggest medicine for fever is poison. O principal tratamento, o principal remédio para febre é veneno. Various plant poisons, like aconitum is the poison. Vários tipos de plantas que têm veneno. Aquarius? What did you say? It's okay. Ok. Ele deu um exemplo que eu não entendi o que foi. Alguma planta, alguma coisa. Okay. Mas veneno. So, but if a person is having a fever which is of pitta origin. Então, mas o que é importante, a pessoa quando ela tem febre, a origem, né, o problema é em pitta. O pitta está aumentado. Then it does not work. Então, dessa maneira, não vai funcionar. When pitta is high, it doesn't work. When pitta is the cause and the disease is fever. Quando a causa, né, é o pitta aumentado e a doença é febre. A febre do tipo né? Pitta. Then you have to give something which is cold. Aí, nesse caso, você tem que dar alguma coisa que seja frio. Then it becomes a example of Hetu Vyadhi Viparita Aushadha. E aí, isso é um exemplo de Hetu Vyadhi Viparita Aushadha, que é aqueles dois lá de baixo. The last because fever is hot, pitta is hot, you are giving some medicine which is good for pitta as well as fever. E aí, nesse caso, pitta é quente, a febre é quente e você vai dar alguma coisa que seja boa para pitta. Ok. Thank you. Interesting. Oh my God, Angela's put her head is spinning. Enough. A Angela tá colocando a mão na cabeça. So you guys start analyzing little by little and see that if you can generate, you can see some conditions around you where these concepts fit well.
It will be very interesting. Ele está sugerindo que a gente faça esse exercício, né, com as coisas que forem acontecendo assim perto da gente. Então, as pessoas, né, quando tiverem fazer essa classificação assim para ver, né, o que a gente poderia fazer, que é interessante pensar dessa maneira. Posso fazer uma, então? Pode, Yes. pode fazer. Agora é uma consulta médica com o doutor e com a doutora. O Gustavo está com Covid. E garganta está arranhando muito. A sensação dele é de que ele precisa gritar para poder se escutar e para escutar ao redor. Então, mas ele não está com febre agora, ele só está com essa sensação de um peso muito grande no rosto, né? Peso, então a gente trataria com o oposto a isso, não? Com coisas leves, tanto de alimento quanto de atividade. É isso que a gente deveria fazer agora, né? Deixa eu perguntar para ele. Doctor, Angela is telling that my brother is infected by corona, and he's feeling like something is blocked here in the face. And so, what should we do? Give something to alleviate this? He's already out of COVID, or still COVID is there? It's still there. So whatever you give, he is in home or hospital? Então tudo que he's in home. You can try giving Nassim, no? What? Nassim. Násia. Ele falou que o que pode tentar fazer é násia. Whether he's having whether he's having fever or any breathing difficulty? Ele está tendo tendo febre, algum tipo de dificuldade para respirar, Ângela? Não, teve só ontem, né, no primeiro dia de sintoma, que foi a febre, aí depois passou, e sem dificuldade de respirar. Só isso, ele não de escutar, né, que parece que está uma caixa fechada, sabe? Doctor, she's telling that he had fever yesterday, but not now. And he is not able to hear well. It's like a box in the head. Like so, a lot of cold has been caught. Então tem muito frio. It's 1 minute. Kapha is high. Yes, isn't yes. It? Eu vou falar aqui rapidinho. Okay. So there are certain things like manjericum, which is we call tulsi, no? You call Portuguese manjericum, no? Manjericão, yes. Basil. I was not getting English word. I was getting Portuguese word. Ele não estava lembrando da palavra em português, estava lembrando só em... I was not remembering basil. Ele não lembrou em inglês, ele só lembrou em português. Manjericão, que é tulsi, then, né? Yeah, then clove. Cravo. Clove, que é cravo. Canela, né? Cinnamon, canela. Dry ginger powder. O pó de gengibre, né? Gengibre em pó. Turmeric, cúrcuma. Turmeric, que é cúrcuma. Pepper. Pepper, que é pimenta. Licorice. Alcaçuz, né? Licorice, alcaçuz. Yes, alcaçuz. Lemon, little. Limão. And if needed, some jaggery. You have jaggery in Brazil? Yes. E se precisar, um pouquinho de açúcar mascavo, jaggery. Rapadura, né? Yeah, rapadura, correct. Rapadura.
So you can make a tea-like preparation and you can give 2 to 3 times a day. Aí você faz uma preparação, né, como se fosse um chá, 2 a 3 vezes por dia. There is something called as this is one medicine. If you get, you can give. It is very easy to get most of the countries. It is Ayurvedic medicine, but usually available in lot of countries. So you just check on your internet. If you get it, it is good. Ele colocou aqui o nome, né, de um medicamento que é ayurvédico, mas que é muito fácil de conseguir em vários países, né? Que se você conseguir comprar pela internet, Mahasudarshan Ganvati. You can also ask him to do steam inhalation. E também fazer uma inalação, né, com vapor com água. Assim. So you can add some if you have some cold relieving oils, essential oils. So you can put in that thing and ask to steam. E se você tiver algum óleo essencial que seja mais frio, assim, uma natureza mais fria, você pode colocar na água e fazer uma vaporização, assim, no nariz. Talvez eucalipto, né, Paula? Sim. Like mint, like hortelã. Mint is okay, yes. Eucalyptus is very good. Eucalipto. Eucalyptus, and it is available also there in Brazil. Yes, we have. Óleo de eucalipto, ele falou que é muito bom. Bom, né? O que é licorice mesmo? Alcaçuz. Alcaçuz. Obrigada. So this will help you. This will help him. It is not a treatment, but it will definitely help him. Ele está falando que isso vai ajudar, que não é um tratamento, mas é uma coisa que pode ajudar. Certamente pode ajudar. Muito obrigada, doutor. Mas agora vamos voltar para a aula para entender uma coisa. Essa sensação, como que a gente pode traduzir na hora que a gente pensa em gunas, em vírias? Lembra quando a gente estava estudando isso na semana passada? Então, como a gente traduz isso para as características? Quando alguém fala que está se sentindo assim, a gente pensa que é pesado que ela está sentindo, ela está com características mais cafa, é isso? Para eu poder entender também como é que a gente pensa depois no tratamento com essas sensações, como que traduz isso? Doctor, Angela wants to know how can we translate? Okay. We can say. A gente pode falar então que Vata Kapha tá alterado. Né? Ele entendeu, só de você falar. See, what is happening is he is having fever, he is having kapha. The kapha is blocking the channel, and because of block the channel, Vata is aggravated. So it is causing pain, it is causing blockage, everything is there. And usually COVID is Vata Kapha Jara. Então ele está falando que o que está acontecendo com ele é que ele estava sentindo frio. He was feeling cold. Yes. Então ele estava sentindo frio, então isso fez aumentar o Vata. Aí o Vata se acumulou e bloqueou os canais. E aí isso provoca dor. E aí essa dor vai fazer como se fosse um acúmulo. The pain is causing the pain is due to Vata and Kapha. Kapha is blocking. Kapha is blocking the channels and Vata is aggravated. Ok. Então, nesse caso, né, o Kapha está bloqueando os canais e aí o Vata aumenta. O Vata bloqueado que aumenta e aí provoca dor. So that is why we are asking to do Nasyam, which will open the channel. Então é por isso que a gente fala para fazer náusea, né? Que são as gotas no nariz, que isso vai abrir os canais. Então, por exemplo, o tratamento da febre no primeiro dia, se a gente fosse tratar a febre seria pita. Então, ela ia ir contra completamente toda a causa. Essa febre é vata também? Vou perguntar para ele. Doctor, Angela wants to know about the fever.
the fever in the first day, she thought that it was because of Pitta. No. In this case, it was not. Okay. See, the problem with COVID is that it is not showing a particular pattern. It's changing. Então, nesse caso, o problema é que ele não está encontrando o caminho correto. Ele está bloqueado, está coberto. So here we are doing Vyadhi Viparita Chikitsa, the treatment which is opposite to Vyadhi, disease. Então, aqui a gente está fazendo o tratamento que é oposto à doença. So we give lot of medicines which is to pull down the fever. Então, a gente dá remédio, né, dá medicamentos que vão ser opostos à doença. With a background of Vata and Kapha. E aí, no pano de fundo, vamos dizer disso, é Vata e Kapha. É por isso também que a gente perde paladar e olfato, né? Por causa do That's Vata why bloqueado. When Vata is blocked, we are not able to feel Taste. the taste or to We can say that. Smell. We can say that. Ok, a gente pode falar isso. But it's only a theory. Mas é só uma teoria. Eu tive Covid no final do ano passado e eu tive perda de olfato e de paladar, mas 2, 3 dias só. Depois Eliane is telling that she had corona last year. Okay. Okay, then take care, everybody. Good night. Sweet dreams. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, once doctor. again. We are going to go on the studies and we tell you. Yeah, let me know if any doubt, any questions are there. I'm always there. Pandemia Okay. and spirituality. Mariana wants to have the class about pandemic. All right. Mostly, Saturday is the evening is a good time, so we can have next Saturday or maybe the next Saturday. Okay. I'm going to check because next Saturday I'm not able to be here. Let me know. I'm going to check and send you a message to see that. Okay. All right. Perfect. Thank you again. Obrigada, Bye, gente. Good night. Bye, gente. Bye.